Pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, mais um dia aqui no vídeo falando de assuntos de interesse de todo mundo. Antes de mais nada, se você tiver interesse aqui nos assuntos que a gente comenta, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe este vídeo, deixe seus comentários. Hoje eu vou falar brevemente de um assunto assim que é um assunto muito importante, muitas pessoas têm dúvidas porque muitos têm os entes queridos em casa com esse tipo de problema, que é a demência. Quais os sinais, indícios de que uma pessoa possa estar com uma demência? Então, brevemente, assim, a primeira coisa que acontece é que a pessoa começa com uma alteração da personalidade, tá? Ela deixa de ser aquela pessoa que ela era antes, o jeito dela ser. Então, se ela for uma pessoa assim, calma, de repente ela começa a ficar agitada, começa a ficar inquieta, nervosa. Muitos mudam completamente o comportamento. Então, isso já é um dos sinais, indícios de que possa estar com um quadro de demência. Mas tudo que eu vou falar aqui, não quero que vocês pensem que tudo que eu for falar não pode ser pontuado e taxando como um quadro de demência, tá? São apenas alguns indícios que nos fazem lembrar, pensar nesse tipo de problema. Uma outra situação que acontece é alterações psiquiátricas. Essas pessoas, elas passam a ter alterações psiquiátricas. Então, por exemplo, se uma pessoa que não tinha nenhum quadro depressivo, passou uma vida inteira de boa, de repente ela começa com um quadro de depressão, uma depressão normalmente acentuada, um caso assim de agressividade, né? Então, assim, isso tudo nos faz pensar também que essa pessoa possa estar tendo um quadro degenerativo, que é a demência, mas na verdade, assim, você pode estar perguntando, mas o que é demência, né? Demência é a perda da parte intelectual que a pessoa tem. Com todos esses requisitos, a pessoa ela pode se alterar e passar a ser uma pessoa que na verdade ela não era daquele tipo, e ela muda totalmente o seu comportamento, o seu jeito de ser. Lembrando que a parte de esquecimento ela vem mais assim com o decorrer da doença, né? Então, a gente não está falando propriamente de doença, né? A gente está falando de sinais que nos fazem pensar numa demência. Então, se a pessoa, por exemplo, ela está esquecida, nem todo esquecimento é uma forma de demência, tá? Existem muitos problemas, assim, que acontecem que pode levar a um quadro de esquecimento e que, na verdade, não é um quadro de demência. Tá? Por exemplo, uma pessoa com uma depressão acentuada, ela pode também ter uma perda de memória e ela não pode ser taxada de quadro de demência, tá? Mas normalmente, assim, as pessoas que estão com esse problema, elas entram muito em contradições. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra e já não sabe o que falou. Elas têm alterações assim de memória recente, o que acabou de acontecer, ela não se lembra. Então, por exemplo, uma pessoa que ela acabou de conhecer, ela acabou de conversar, se ela vê essa pessoa novamente, ela normalmente não vai se lembrar e nem quem é e que assunto que conversou. Então, existem muitas dessas alterações, mudança, assim, alteração de memória com comprometimento da memória recente. Outra alteração é que a pessoa, normalmente, ela começa a se perder. Isso chama-se alteração visoespacial.
Uma pessoa que normalmente mora naquela cidade e de repente ela começa a se perder, ela não acha mais o caminho de casa. Isso nos faz pensar numa demência, tá? Pessoas que dirigem, que começam também a se perder com o carro, normalmente perde a noção das leis de trânsito, começam fazer alterações infringindo leis de trânsito, ocorrem acidentes e comprometendo a vida da pessoa e de outras pessoas também. Como a pessoa com esse problema, ela não reconhece a própria identidade, assim, se ela se olhar no espelho, ela pode se estranhar, achar que é uma outra pessoa e ficar com medo. E tudo isso são alterações que nos fazem pensar numa demência. Lógico, tudo tem que ser avaliado, tá? Tudo tem que ser guiado por um médico, especialmente um geriatra, tá? Que tenha a condição de estar detectando esse tipo de problema e fazendo orientações e tratamento. Então, gente, é um vídeo curto, breve, só algumas orientações, tá? Eu deixo aqui meu abraço e vai ter outros vídeos, tá? Nos aguarde.